Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Zoologia de Vertebrados. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes dentro da zoologia e, na minha opinião, um dos mais fascinantes. Vamos falar sobre a origem de tetrápoda e a conquista do ambiente terrestre, que talvez tenha sido um dos eventos mais críticos na evolução dos vertebrados. Ao longo dessa aula, a gente vai falar sobre as principais hipóteses que tentam explicar os motivos pelos quais estes animais, os peixes sarcopterídeos, resolveram fazer pequenas incursões em terra firme. Em outras palavras, a gente vai tentar entender o porquê que essa galera resolveu bater perna fora da água. A gente também vai tentar descrever qual foi o cenário evolutivo apresentado durante esse evento e quais foram as pressões seletivas impostas a esses animais. Tentem imaginar quais eram os desafios que os primeiros tetrápodes deveriam encontrar pela frente. Mudanças não só na morfologia, na anatomia, mas também na fisiologia e até mesmo no comportamento foram fundamentais para que estes animais conseguissem conquistar uma vida terrestre plena. Portanto, fiquem ligados que a nossa aula vai começar agora. Obviamente, não foram somente os vertebrados que conseguiram colonizar o ambiente terrestre. Dos 33 filos de animais atualmente reconhecidos, 9 conseguiram a mesma proeza, o que equivale a aproximadamente 25% dessa diversidade de filos de animais, como por exemplo, os artrópodes, os moluscos, os próprios cordados, os anelídeos, plateumintos, os nematódios, os tardígrados, os onicófaros e Nemerteia. Hoje nós conhecemos aproximadamente 50 mil espécies de vertebrados, talvez um pouco mais, mas a gente sabe que 50% de toda essa diversidade conquistou o ambiente terrestre. Então nessa imagem, observem que a partir desse grupo, a gente tem aqui 50% dessa diversidade formada por peixes e 50% por tetrápoda. Então todo esse grupo aqui, olha, representado por essa metade desse gráfico, conseguiu conquistar o ambiente terrestre. A gente fala que os tetrápodas são realmente um grupo monofilético. Ao longo dessa aula nós vamos falar sobre as principais sinapomorfias do grupo, mas pelo próprio nome, pela etimologia, os tetrápodas são representados por animais vertebrados, terrestres, essencialmente terrestres ou primariamente terrestres, que apresentam 4 membros, 2 anteriores e 2 posteriores. E essa conquista, ela ocorreu uma única vez, então foi um evento único na evolução dos vertebrados. Tá? A conquista definitiva do meio terrestre pelos peixes ocorreu uma única vez na história dos vertebrados. Embora esse evento aqui tenha sido único, alguns outros representantes, lá nos grupos mais derivados, resolveram voltar para o ambiente aquático. A gente tem, por exemplo, aí, olha, os cetáceos, como os golfinhos e baleias, e também alguns répteis marinhos do Mesozoico, como os mosassauros, os plesiosauros, além de outros representantes. Mas é interessante vocês lembrarem que esse evento ocorreu uma única vez na evolução dos vertebrados. Nós temos aqui uma árvore simplificada, ou uma filogenia simplificada de Sarcopterígeo, e nós temos aqui no grupo, na base dessa árvore, os Actinídeos de Pinói. Vocês já viram esses grupos nas aulas passadas. Os Actinídeos hoje são representadas por 2 espécies apenas, o Latimeria calume e o Latimeria menadoensis, os peixes pulmonados ou de Pinói, que nós temos aí aproximadamente 6 espécies conhecidas, tá? E como grupo irmão dos dipinóicos, os Porolepiformes. Observe que nós temos aqui 4 grupos indicados por esses sinais, que são grupos já extintos de peixes sarcopterídeos, alguns deles mais relacionados aos dipinóicos e outros mais relacionados aos tetrápoda. O termo Ripidistia já teve vários significados e durante muito tempo ele foi utilizado para agrupar estes terminais que estão indicados por esses sinais. Então esses grupos que já são extintos já foram considerados ripidísteos, portanto, de acordo com essa filogenia, seria um grupo parafilético. O termo também já foi utilizado para outras classificações, com um sentido um pouco diferente. Por exemplo, os Actinistia, junto com os Ripidistia, também já foram agrupados dentro de um outro clado chamado de Crossopterídeos, que também é um termo que já caiu em desuso. Atualmente, Ripidistia é utilizado como um grupo monofilético, incluindo os dipinóicos até os tetrápoda. E Ripidistia também é usado como sinônimo de Dipnotetrapodomorfa. Nós temos aqui várias linhagens de animais
de peixes sarcopterídeos, alguns um pouco mais próximos, né, relacionados aí aos tetrápoda, porque já apresentam algumas características típicas de animais que são mais semelhantes aos tetrápodes basais. A gente sabe que os primeiros tetrápodes eles encontrariam pela frente vários desafios, uma vez que as condições climáticas do ambiente terrestre são muito distintas das condições do ambiente aquático. Então existem vários desafios com relação às restrições ambientais físicas. A gente sabe que uma vez que esses animais vão começar a conquistar o ambiente terrestre, vão surgir novas pressões seletivas que vão moldar diversos planos corporais, certo? O que significa que ambientes diferentes vão moldar planos corporais distintos em razão dessas restrições ambientais. Então, de novo, reforçando aqui, existem diferenças com relação às condições climáticas entre o ambiente aquático e o terrestre. Quais seriam essas principais diferenças? A gente pode falar inicialmente aqui com relação à disponibilidade de oxigênio, que é muito mais disponível no ambiente terrestre, na atmosfera, do que na água. Então, de novo, nós vimos lá na introdução dessa aula que, em razão dessas pressões seletivas, mudanças na fisiologia, no comportamento, na morfologia foram imprescindíveis para a conquista do ambiente terrestre. A gente sabe que os peixes sarcopterídeos já apresentavam tanto brânquias, né, quanto pulmões. E alguns deles apresentam uma respiração pulmonar ou uma respiração branquial facultativa. A gente vai tentar entender a razão, né, que fez com que esses animais utilizassem com maior frequência a respiração pulmonar. Tá bom? Outros aspectos importantes é com relação à densidade e à viscosidade da água e do ar. Existem diferenças gritantes em relação a esses dois tipos de ambientes. A gente sabe que a água ela tem maior viscosidade e maior densidade, o que faz com que muitos vertebrados aquáticos tivessem menos problemas para manter o seu peso corporal, né? Então a própria água, com a força do empuxo, já facilita um pouco mais o modo de vida destes animais. Já em terra firme, são necessárias outras mudanças na anatomia e na morfologia, por exemplo, para dar mais suporte ósseo, suporte esquelético, para que o animal consiga sustentar o seu próprio peso em terra firme, né? Então o ar ele é menos denso e menos viscoso. Nesse caso, os animais teriam que desenvolver uma estrutura de vértebras mais sólidas, mais robustas, já que a gravidade faz muito mais efeito no ambiente terrestre. Outra coisa importante é com relação à termorregulação. Então existem vários mecanismos fisiológicos que foram também selecionados em ambientes terrestres, uma vez que em terra firme existe maior amplitude térmica. Tenta imaginar, por exemplo, uma região árida, um deserto, né, em que você tem no mesmo dia uma oscilação de temperatura muito grande. Então essa oscilação de temperatura que existe naturalmente no ambiente terrestre vai criar uma pressão de seleção sobre os animais para que eles consigam se adaptar a estes ambientes. Portanto, o mecanismo de termorregulação em ambiente terrestre vai ser essencial para a manutenção da sua fisiologia. E, por fim, a própria diversidade de hábitat. A gente sabe que no finalzinho do Devoniano, quando os primeiros tetrápodes emergiram da água, né, e começaram a ocupar o ambiente terrestre, naquele momento havia uma maior oferta de recursos em terra firme. O ambiente terrestre ele apresentava menor pressão de predação e de competição. Obviamente, ainda não havia nenhum vertebrado que tivesse conquistado plenamente o ambiente terrestre. Então, pelo menos no início da história da evolução do grupo, esses primeiros tetrápodes teriam encontrado um ambiente com menor pressão de predação e competição. Obviamente, existem algumas condições climáticas que inicialmente foram inóspitas, mas com relação à diversidade de hábitats, eles puderam expandir os seus nichos ecológicos para locais muito diferentes. Então, dadas essas informações aí para vocês, a gente vai fazer uma seguinte pergunta que a gente vai tentar responder até o final dessa aula, tá? Que modificações importantes no plano corporal dos vertebrados a gente consegue observar nessa transição? Então, a partir de peixes sarcopterídeos, à medida que eles foram ocupando o ambiente terrestre, quais foram as pressões seletivas e como que essas pressões moldaram os planos corporais destes animais. Então, quais são as principais modificações que nós conseguimos observar ao longo dessa transição? Vamos lá, então? Bem, antes de falar sobre isso, a gente vai tentar agora descrever o cenário evolutivo em que esse evento da invasão do ambiente terrestre ocorreu. A gente sabe então que os tetrápodes iniciais, né, surgiram no Devoniano superior.
há cerca de 360 milhões de anos atrás. E vale lembrar que naquele período o nosso planeta era muito mais quente e ele apresentava muitos mares rasos. Observe que nessas imagens aqui, por exemplo, as plataformas continentais se estendiam para distâncias muito consideráveis em relação às regiões costeiras. Então, realmente, o nosso planeta apresentava muitos mares rasos. Tá? Então, imagine este cenário. E uma outra coisa interessante é que entre o Devoniano, Carbonífero e Permiano superior, a gente observa aqui também uma movimentação das placas tectônicas, né, formando aqui a Pangeia. Portanto, os padrões climáticos e biogeográficos são extremamente úteis para a gente poder compreender a história evolutiva dos vertebrados, que a princípio tem uma distribuição predominantemente tropical. Vamos tentar imaginar aquele cenário evolutivo, né? Então, os primeiros tetrápodes que surgiram no Devoniano superior, há cerca de 360 milhões de anos, encontraram um ambiente inicialmente inóspito, mas que ao mesmo tempo ofereceria uma grande oportunidade de colonização, já que não tinha tanta pressão de predação nem de competição. Naquela época, a gente já consegue observar uma estrutura de cadeia de teias alimentares um pouco mais complexa. Então, as comunidades vegetais já eram suficientemente complexas a ponto de poder suportar ou de receber estes animais que inicialmente já teriam uma demanda metabólica cada vez maior. Além dessas comunidades vegetais, nós também já tínhamos ali uma grande diversificação de artrópodes, né? Especialmente os insetos. Também tínhamos lá vários outros peixes, né? Os peixes de nadadeiras lobadas, a gente já tinha visto isso nas últimas aulas. Essa é uma reconstituição de uma cena de um lago do Carbonífero superior da Europa, mostrando aqui a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, inicialmente, os primeiros tetrápodes eram animais que ocupavam águas rasas, né? Em poças d'água, poças sazonais, leitos de rios, né? Perto das margens, enfim. E aí, essa comunidade que já era suficientemente rica, já tinha uma estrutura de cadeia alimentar um pouco mais complexa para poder alimentar esses animais que faziam pequenas incursões em terra firme. Então nós já tínhamos lá, né, no Carbonífero, cavalinhas, né, pteridospermas, além de outros grupos botânicos, né, até mesmo lá no Devoniano superior já tinha essa comunidade um pouco mais rica, mais diversificada, e aí surgiram os primeiros tetrápodes basais, que a gente pode dizer de uma forma geral que todos esses primeiros tetrápodes são anfíbios no sentido mais amplo, tá? A gente vai falar sobre isso nos próximos slides com mais detalhes. Mas estes tetrápodes terrestres não amniotas, todos eles podem ser considerados anfíbios no sentido mais amplo do termo, tá? Não anfíbios como os anfíbios modernos, né? Os nossos anfíbios modernos, os Anura, Gimnofiona e Urodela. Tudo bem? Reforçando um pouquinho mais dessa informação, não se esqueçam, portanto, que os tetrápodes surgiram no finalzinho do Devoniano, há cerca de 360 milhões de anos atrás, e eles sofreram várias outras radiações, né, com o tempo, especialmente aqui no finalzinho do Paleozoico, né, no Carbonífero e no Permiano. No Carbonífero, por exemplo, aqui na metade, houve uma explosão de linhagens distintas, dando origem a dois grandes grupos, os batracomorfos e os reptilomorfos. Os batracomorfos são todos tetrápodes basais anamniota e os reptilomorfos são tetrápodes, incluindo alguns anamniota e todos os amniota. Então observe que a gente vai falar de alguns grupos que são mais celebrados, né, como o Ichthyostega, que ainda é um tetrápode basal, mas que está muito associado com o ambiente aquático, o Acanthostiga e várias linhagens dentro de Temnospondyli que vão dar origem aqui aos nossos lisanfíbios ou os anfíbios modernos, como os sapos, rãs, pererecas, as salamandras, as cecílias. Lembrando que os nossos lisanfíbios, os anfíbios modernos, eles têm uma origem mais recente, né, cerca de 65 milhões de anos. Embora já teriam existido, né, várias linhagens de anfíbios mais basais a partir aqui do Devoniano, tá bom? Por isso que a gente fala que anfíbio pode ser utilizado de uma forma mais ampla, né, no sentido mais sensu lato, ou no sentido estrito, quando a gente quer falar apenas dos anfíbios modernos. E temos uma outra linhagem aqui também bem interessante, dos Lepospondylis, que estão muito mais relacionados aos amniota, né? Aqui temos aqui uma linhagem chamada de Antracosauria, que para muitas classificações é parafilético, enfim, mas que também está próximo dos diadectomorfos, tá? Sobre essas classificações, a gente vai falar sobre elas ao longo da disciplina, né? Então não vale muito a pena antecipar
essa informação aqui não. Basta vocês reconhecerem essas linhagens principais de Temnospondyli, Lepospondyli, né, os antracossauros, Diadectomorpha, alguns grupos mais relacionados aos amniota e outros, né, mais relacionados aos tetrápodes basais, não amniota, ok, gente? Quando surgiram os tetrápodes? A gente já sabe que foi lá no Devoniano, né, e que são animais que são muito aparentados aos peixes sarcopterídeos. Na verdade, são peixes sarcopterídeos derivados. Evoluíram dos peixes osteolepiformes, também é uma classificação que não é muito utilizada hoje em dia, porque é um grupo parafilético, mas são de peixes sarcopterídeos da família Eupistostegidae. Então, dentre os osteolepiformes, temos algumas linhagens muito mais basais, mais proximamente relacionadas aí aos peixes sarcopterídeos, tá? E outras linhagens mais relacionadas aos tetrápodes. No caso aqui, olha, os tetrápodes, eles descendem de uma linhagem da família dos Eupistostegidae, antiga família Panderictidae, tá? Exemplo de alguns gêneros que estão dentro dessa família, o Panderictis e o Eupistostege. Eram animais que já apresentavam olhos no topo da cabeça, porque eles ocupavam ambientes, né, águas rasas. Então eram animais que ficavam ali na região litorânea, próxima àquela vegetação próxima às regiões costeiras, litorâneas, enfim, mas que já apresentavam essa condição aqui que é bastante derivada em relação aos peixes sarcopterídeos mais basais. Os seus corpos e a cabeça eram achatados dorso-ventralmente, então vocês conseguem ver claramente essa mudança, né, na anatomia do crânio, e também apresentavam focinhos muito longos que estava associado com uma melhoria da olfação em terra. Então imagine que eram peixes sarcopterídeos inicialmente, né, que vão dar origem aos tetrápodes basais, mas esses grupos aqui, olha, os tetrápodes basais, incluindo os peixes sarcopterídeos mais derivados, já apresentavam esses olhos posicionados no topo da cabeça que permitiam que eles conseguissem visualizar o seu entorno fora da água, né? Então houve também várias outras adaptações para que esse comportamento fosse possível. Essa é uma outra filogenia um pouco mais detalhada de Sarcopterídeo. Então vamos lembrar que nós temos aqui, né, o grupo mais basal de Sarcopterídeos Actinistia. Nós já vimos esse grupo, depois os dipnoicos, tá? Essas são as relações filogenéticas. Existem ainda várias outras hipóteses, né, outras topologias que a gente pode encontrar por aí. Essa é uma hipótese que também é bastante aceita, enfim, então não se preocupe também com todas essas classificações. Aqui é só para dar uma ideia de como esses grupos estão relacionados inicialmente. Como eu falei, nós temos aqui um grupo de peixes sarcopterídeos mais proximamente relacionados aos dipnoicos, né, que são os porolepiformes, tá? Eram animais também de corpo fusiforme, apresentavam ainda nadadeiras dorsais, anal, né, além da peitoral e da pélvica, tá? E também tinha caudal, enfim. Depois nós temos o grupo dos osteolepiformes, que fazia parte lá dos ripidíceos, né, de peixes que apresentavam uma dentição labirintodonte, enfim, labirintodonte, aliás, tá? Então, os osteolepiformes, que já começavam a apresentar um aspecto mais próximo dos tetrápodes basais. Então, por exemplo, aqui, olha, eles já perderam as suas nadadeiras dorsal, tá? E também a nadadeira anal. Sofreram uma redução, um pouco de redução na nadadeira caudal, mas mantiveram as nadadeiras pares, peitorais e pélvicas. Então já observem aqui que já tem um achatamento, né, do crânio, um alongamento do focinho, e esse é um padrão que vai se repetir ao longo da evolução dessas linhagens. E por fim chegamos aqui no grupo dos Eupistostegidae, que é a família de peixes sarcopterídeos mais proximamente relacionados aos tetrápodes basais. Já tem um aspecto mesmo aqui de um tetrápode, né? Já também perdeu bastante aqui, olha, as suas nadadeiras dorsais, né? A anal, sofreu uma redução também dessa nadadeira caudal e já utilizam seus membros, né? Suas nadadeiras peitorais e pélvicas como membros para locomoção no substrato. Né? Então lembrando aqui que vocês têm aqui, olha, os olhos localizados mais no topo da cabeça, um focinho mais proeminente, tá bom? E por fim o grupo dos tetrápodes do Devoniano, que são os tetrápodes mais basais. Vamos falar com mais ênfase no grupo, nos gêneros mais conhecidos, mais celebrados, que são os Acanthostaga, Ichthyostaga, entre outros, tá? Até a gente falar um pouquinho mesmo dos Neotetrápoda, que são os próximos grupos que veremos nas próximas aulas. Embora a gente saiba hoje que os tetrápodes tenham se originado no Devoniano, né, no final do Devoniano, há cerca de 360 milhões de anos,
No final do Devoniano e no início do Carbonífero, você tem aqui, olha, nessa região destacada por essa barra meio cinza, nessa imagem, uma falha. Você tem poucos gêneros de tetrápoda, né? Então, no iníciozinho do Carbonífero, que corresponde a um estrato geológico de aproximadamente 20 milhões de anos, existe uma grande lacuna, ou um gap. Então, essa região aqui é chamada de gap de Homer, né? Então, Homer, que foi a pessoa que descreveu essa falha no registro geológico. A gente não sabe se realmente existe uma falha em termos de conservação do registro fóssil, né? Poucas espécies ocorriam naquele período. Não faz muito sentido você ter aqui a origem dos tetrápoda, uma falha, né? E depois uma explosão do nada, né? Como se fosse lá a explosão do Cambriano. Obviamente pode ser que a gente ainda não conseguiu explorar melhor esses estratos geológicos para poder encontrar alguns dos seus representantes. Se bem que hoje em dia, né, muitos pesquisadores têm começado a encontrar alguns registros fósseis nessa região que teoricamente seria uma área de falha ou de lacuna, tá? Mas o nosso padrão, o que a gente tem hoje observado é que você tem aqui a origem dos tetrápoda, de repente uma falha geológica em que você não encontra quase nada, tá? E depois uma grande explosão na metade aí do Carbonífero, tá? Então observe que essas regiões em preto, elas descrevem a diversidade de famílias, tá? Então tem aqui a origem de tetrápoda no Devoniano, uma falha de conservação de fósseis. Vamos lembrar que para que um animal seja preservado, seja fossilizado, é preciso uma combinação de vários fatores, né, climáticos, geológicos, para que ele realmente consiga ser preservado. É um evento raro, tá? Mas, de novo, aí depois nós temos aqui uma explosão de linhagens distintas, né, alguns mais diversificados que outros. Algumas linhagens não ultrapassam o Paleozoico, eles ficam aqui no Paleozoico e nem chegam no Mesozoico, né, no Triássico, por exemplo. Entre o Permiano e o Triássico, vamos lembrar que houve uma grande extinção em massa, então várias outras linhagens também foram extintas. E só para reforçar aqui, dentro de tetrápoda, nós temos aqui duas ramificações principais, os Batrachomorpha, lembra disso que eu falei, né? Os Batrachomorpha e os Reptilomorpha, tá? Aqui tá errado, é Reptilomorpha, tá bom? Dentro dos Batrachomorpha, nós temos várias linhagens distintas, incluindo aquela linhagem que vai dar origem aos nossos anfíbios, tá? Os lissanfíbios, portanto, têm uma origem muito mais recente, embora toda essa galera aqui seja também chamada de anfíbio, tá bom? Então os anfíbios são os lissanfíbios são os anfíbios que têm a pele lisa, diferente da condição ancestral em que eles apresentavam alguma ossificação dérmica, né? Alguns escudos dérmicos que eram bastante ornamentados, tá? E além dos Batrachomorpha, nós temos um outro agrupamento chamado de Reptilomorpha, né? E os Lepospondílios estão mais relacionados aos Amniota. Tudo bem, gente? Então esse aqui é um quadro bem didático, bem explicativo, que mostra de uma forma bem geral todo esse cenário da evolução dos tetrápoda, incluindo as duas principais linhagens. Lembrando que os tetrápodes basais, né, a gente tem aqui os gêneros mais celebrados hoje em dia, o Ichthyostega, o Acanthostega, além de outras famílias, né, igualmente bem conhecidas, tá? E por fim, até chegar nos Amniota, que vai ser o tema das nossas próximas aulas, depois que a gente for fazer o estudo dos anfíbios. Então, os primeiros tetrápodes, eles descendem de uma linhagem de peixes sarcopterídeos da família Eupistostegidae, né? E Eupistostegidae e os primeiros tetrápodes possuíam costelas que eram projetadas ventralmente. Tá aí uma diferença dos Eupistostegalia, né, dos Eupistostegidae para frente em relação aos outros peixes sarcopterídeos, tá? De Eupistostegidae para frente na evolução de tetrápode, as costelas vão ser projetadas ventralmente a partir da coluna vertebral. Então lembre que nós temos o arco neural, que ele vai proteger, né, a medula nervosa, a medula espinhal, enfim, aqui temos a notocorda, enquanto que nos demais peixes sarcopterídeos, abaixo de Eupistostegidae, essas vértebras estão posicionadas dorsalmente, tá? Então tem a costela projetada dorsalmente, a partir da coluna vertebral. Então a gente pode utilizar essa característica inicial para diferenciar os grupos mais derivados de sarcopterídeos daqueles grupos mais basais, né? Então seria o posicionamento da costela em relação à coluna vertebral.
Os primeiros tetrápodes têm origem a partir da água doce, embora alguns pesquisadores acreditam que também possam ter surgido na água salgada, embora haja um consenso hoje em dia de que a origem seria a partir de ambiente de água doce, tá? De cursos d'água, poças sazonais, enfim. Os primeiros tetrápodes, eles tinham um modo de vida muito mais aquático do que terrestre. A gente tem várias evidências que sugerem que eles apresentavam brânquias internas. E esses primeiros tetrápodes também apresentavam uma diferença em relação aos tetrápodes modernos. Os tetrápodes basais apresentavam um padrão de polidactilia, os seus membros apresentavam mais de 5 dígitos. Esse é um padrão que é encontrado em vários registros fósseis, tudo bem? Então, por exemplo, a Cantóstiga era um tetrápode basal que apresentava 8 dígitos, né? O Ictióstiga apresentava 7 dedos, tá? E o Tulerpiton apresentava 6. Então esse padrão que a gente conhece hoje de 5 dedos nas mãos e nos pés é um padrão mais derivado em relação aos tetrápodes basais. Para ilustrar um pouco mais essa ideia, aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos principais representantes, incluindo peixes sarcopterídeos, os mais derivados, e os primeiros tetrápodes, tá bom? Por exemplo, no Eusthenopteron, a gente tem aqui uma nadadeira lobada, bastante desenvolvida, que também já apresenta aqui os ossos como o húmero, que se conecta à cintura escapular, ulna rádio, mas ainda apresentava lepidotríqueas, né, esses raios aqui das nadadeiras. Houve uma tendência da redução desses raios nas nadadeiras e a partir dos primeiros tetrápodes basais, esses membros anteriores, né, que foram modificados a partir de nadadeiras, são muito mais robustos e dão um maior suporte ósseo ao próprio peso do animal. Agora o animal ele consegue se posicionar ou pelo menos ter maior capacidade de manter o seu próprio corpo, né, o próprio peso do corpo em terra firme. A Cantóstiga, por exemplo, ele é mais aquático, tem um modo de vida mais aquático do que o Ictióstiga, tá? A gente tem aqui informação bastante detalhada desse animal, tá bom? Então, por exemplo, os membros anteriores dele já apresentam húmero, rádio e ulna, e aí já tem falanges ou dígitos. Esse bicho aqui, por exemplo, ele tem 8 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O que reforça a ideia de que o plano pentadáctilo não é um caráter ancestral. Na verdade, os primeiros tetrápodes, os mais basais, eram polidáctilos. Um outro representante muito celebrado aqui entre os zoólogos é o Ictióstiga, que tem um modo de vida menos aquático, embora ainda ele esteja associado ao ambiente aquático. A gente vai ver isso depois, mas ele ainda apresentava algumas brânquias internas e também um sistema de linha lateral que sugere que ele ainda vivia no ambiente aquático, embora fosse capaz de andar em terra firme. Esse carinha aqui, por exemplo, ele também apresenta esses ossos da cintura pélvica, tá? Esse carinha aqui a gente não tem informação a respeito dos membros anteriores. A gente tem no registro fóssil informações da cintura pélvica. Em Acantóstiga a gente tem informações mais completas do esqueleto do animal. Em Ictióstiga a gente tem informações dos membros posteriores. Mas de qualquer forma, esse animal aqui ele apresenta 7 dígitos nas mãos, né? No caso aqui são artelhos, né? São pés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? E por fim, o Limnóceles, que é um grupo mais proximamente relacionado aos Amniota, ainda ele não seja um Amniota propriamente dito, né? Ele faz parte do grupo dos Diadectomorpha, mas o Limnóceles, ele já apresenta um plano né, mais próximo aqui dos tetrápodes mais modernos, ok? Aqui ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, de uma forma geral, a gente pode falar que houve uma tendência para a redução do número dos dedos das mãos e dos pés na evolução dos tetrápoda. Existem algumas hipóteses que tentam explicar, como eu falei lá no comecinho da aula, quais foram os motivos, né, quais foram as pressões seletivas, por que esses animais resolveram andar em terra firme. Então, aqui eu vou apresentar para vocês 3 hipóteses principais, né? A primeira delas fala o seguinte: o Devoniano era um período com bastante seca sazonal, então ele tinha lá apresentava uma alta sazonalidade em que algumas épocas do ano os rios secavam, formavam poças sazonais, enfim, tá? Então esses poços rasos, eles secariam e somente os animais capazes de se deslocar entre uma poça e outra sobreviveriam, tá? Progressivamente, a vida terrestre aumentava até culminar com a total independência da água. Essa é uma hipótese que foi levantada por Homer
em 1966, só que ela é bastante criticada. Por quê? Eles sugerem que os primeiros tetrápodes eles realmente conseguiram conquistar o ambiente terrestre porque tentaram migrar de uma poça para outra para evitar a morte. Mas o fato desses animais simplesmente deixarem uma poça d'água para ir buscar uma nova poça d'água, e nesse trajeto eles vão ter que fazer algumas incursões em terra firme, simplesmente faz com que eles voltem para a água. E eles vão continuar levando vida de peixe. Tá bom? Então não faz muito sentido usar essas pressões seletivas para justificar a evolução dos tetrápodes. Vamos lembrar que mesmo nos grupos dos peixes actinopterídeos, nós temos alguns representantes que conseguem utilizar suas nadadeiras peitorais para fazer algum tipo de deslocamento em terra firme, tá bom? Então isso por si só não justificaria, não seria uma hipótese muito aceita para explicar a evolução dos tetrápodes. A segunda hipótese, para mim, ela é complementar à terceira hipótese que eu vou apresentar. Elas são complementares e não são concorrentes, do meu ponto de vista. Mas fala o seguinte: os corpos de água são repletos de predadores, né? Então os bichos tinham que sair da água e viver na terra para diluir um pouco esse efeito de predação e também da competição. Faz muito sentido. Então vamos pensar que inicialmente os primeiros tetrápodes basais, embora tenham um modo de vida mais aquático, eles conseguiam fazer esses deslocamentos em terra firme. Mas isso era promovido talvez por uma pressão de predação e competição na água, já que no ambiente terrestre não tinha nenhum vertebrado, né, colonizando o local. Tá? Então é como se eles tivessem encontrado um local, embora seja inicialmente inóspito, mas que não tinha pressão de predação forte o suficiente, nem de competição. Então seria uma razão pela qual estes animais conseguiram ocupar o ambiente terrestre. É uma ideia bem interessante. A terceira hipótese, como eu falei, eu acho que ela é bastante complementar à outra. Eu acho que elas falam quase que a mesma coisa, só que nessa hipótese aqui, eles sugerem outros mecanismos, né, outras pressões seletivas na história evolutiva dos tetrápodes. Então, tudo bem, eles viviam em águas rasas, ok? Sustentavam seu peso sobre as nadadeiras lobadas e respiravam ar, dessa forma aqui. Então, eles conseguiam ocupar essa vegetação próxima à região litorânea, ali com troncos caídos, né, com um tipo de vegetação um pouco mais densa, utilizavam esse suporte, esse substrato, para conseguir colocar a cabeça para fora, já que tinham olhos posicionados no topo da cabeça. Ok. Eventualmente, esses animais saíam da água para capturar insetos ou, inclusive, os próprios juvenis que teriam maior capacidade de deslocamento, já que são menores, eles fariam essas incursões mais eficientemente. Dentro dessa hipótese, é sugerido também que nessas regiões mais litorâneas, onde eles estavam localizados com maior frequência, eles tinham maior capacidade de livrar da pressão de competição e predação mar adentro, né? Vocês vão pensar assim, quanto mais distante dessa região, maior a pressão de competição. Quando eu falo assim, mais distante dessa região, em direção à água, ok? Em direção à terra, tem menor pressão de competição, ok? Só que nessa regiãozinha onde eles viviam, tinha uma grande quantidade de biomassa vegetal. Então essa decomposição da biomassa vegetal também criava uma condição de anoxia. Então a quantidade de oxigênio disponível nessa região litorânea dos cursos d'água, das poças d'água, enfim, era muito pequena. Isso também foi uma pressão seletiva imposta para que eles ocupassem ambientes terrestres e desenvolvessem uma respiração pulmonar quase que obrigatória. Vamos lembrar que os peixes pulmonados, os sarcopterídeos, né, vamos pensar nos primeiros tetrápodes, eles apresentavam tanto brânquias internas quanto pulmões. Ok? Então, que também seria uma pressão seletiva a mais, né, a questão da anoxia, para forçar os animais a deixar o ambiente aquático e promover aí incursões mais frequentes ou mais duradouras em terra firme. Ok? Então não se esqueça também da questão dos juvenis, que também teriam sido importantes na evolução do grupo, já que eles teriam maior capacidade de deslocamento. Essa é uma das hipóteses mais aceitas atualmente. Tudo bem? Como eu falei, os tetrápodes sofreram várias radiações ao longo do tempo, especialmente, né, no finalzinho ali do Paleozoico, né, no Carbonífero, no Permiano, mas também no Mesozoico. Tá? E aí surgiram duas linhagens principais de tetrápodes, os Batrachomorpha, que são os mais basais. São os anfíbios modernos, atuais, os Lissamphibia, e os Temnospondyli, que é uma linhagem que deu origem aos anfíbios atuais. Okay? Existe uma discussão a respeito, né, se os anfíbios são mais antigos ainda, enfim, mas eu não vou discutir sobre isso não, porque está sendo avaliado ainda.
Nesse grupo, ocorrem somente anaminiotas, né, e são espécies, vários grupos do Carbonífero, mas que diminuíram durante o final do Permiano e no Triássico. Por exemplo, aqui o próprio Acantóstega, ou Acantostega, enfim, fiquem à vontade de usar qualquer forma de leitura, né? Ictióstega, Tulerpeton, Cacops, Gerrotórax, entre outros, tá? Acantóstega e Ictióstega são dois gêneros que a gente vai falar bastante sobre eles, porque nós temos muitas informações. E eles são usados como modelos da evolução dos tetrápodes basais, tá? Eram, de fato, tetrápodes, ok? Só que tinha ainda um modo de vida bastante aquático, porque apresentavam brânquias internas. O outro grupo é o grupo dos Reptilomorpha. Corresponde a vários animais, tanto anaminiotas e todos os amniota, tá? Eles surgiram no Carbonífero e tiveram uma grande radiação aqui no Mesozoico. Exemplo, os próprios mamíferos, os répteis, as aves, né? Todo mundo que é amniota hoje em dia, tá? E alguns grupos extintos como Simúria, além de outros, né? O grupo dos Diadectomorpha, eles estão mais próximos dos Reptilomorpha também. Voltando aqui para uma outra filogenia, né, mostrando aqui as relações entre os principais grupos de tetrápoda. Lembrando que nós temos os peixes sarcopterídeos, os osteolepiformes ainda são peixes sarcopterídeos, e nós temos aqui o grupo dos tetrápoda, com as suas duas linhagens, os batracomorfos e os reptilomorfos. Dentre os batracomorfos, nós temos os tetrápodes basais, por exemplo, Acantóstega, Ictióstega, além de outros, né? Nós também temos os Lissanfíbia, que são os nossos anfíbios modernos, mas que tem uma origem mais recente, né? Enfim, e temos o grupo dos Temnospondyli, tá? E Lepospondyli, que aqui tem uma incerteza, mas em algumas classificações eles são mais próximos dos reptilomorfos, tá? Aqui nessa filogenia proposta aqui, apresentada no PUG, por exemplo, tem uma incerteza, mas que em alguns estudos ele estaria posicionado aqui dentro dos reptilomorfos, tá bom? Nós temos aqui também o grupo dos reptilomorfos e alguns representantes não amniota, como os antracossáurios, e por fim os amniota. Temos os snapsídeos. Snapsídeo, né, sinapsta, isso aqui a gente vai ver depois, está associado com os padrões de fenestração do crânio para inserção de músculos da mandíbula, músculo adutor da mandíbula, o que está associado com maior atividade metabólica, maior capacidade de predação, de incluir itens alimentares cada vez maiores, mais duros, enfim. Tá? Então, dentre os sinapsídeos, nós temos os mamíferos e alguns grupos relacionados, que são os répteis similares a mamíferos. Esse é um tema que a gente vai ver em uma das nossas últimas aulas. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, alguns terapsídeos e pelicossáurios, que são répteis com alguma relação com os mamíferos atuais. Ok? Depois nós temos dentro de amniota os pararrépteis, incluindo aqui as tartarugas e alguns anapsídeos da era paleozoica. Vamos ter... Daqui umas 4 semanas vamos falar sobre as tartarugas ou testudines, e a posição filogenética de tartarugas hoje ainda é bastante discutida, embora tenha um consenso a respeito de qual é o grupo mais relacionado, tá bom? Mas o fato é que as tartarugas modernas apresentam um crânio anápsido, não tem nenhum padrão de fenestração, não tem nenhuma abertura na região pós-orbital, então elas têm um crânio sólido, mas a gente sabe que esse padrão ele é produto de uma reversão, na verdade de uma perda, né? Teve uma perda secundária de uma fenestra. Então as nossas tartarugas modernas descendem de um grupo de animais que tinha aberturas na região temporal, de diapsídeos, mas que perderam secundariamente. E por fim, os diapsídeos, né? Incluindo aqui os eurépteis, os répteis basais e os diapsídeos, como os Lepidosauria e os Arcosauria. Lepidosauria é um grupo que vai incorporar os lagartos, né? as serpentes, os esquamata, enfim, e os Arcosauria, que atualmente nós temos 2 grupos representantes, os crocodilianos e as aves, mas é um grupo que vai incluir também aqui os dinossauros que já são extintos, tá? Então nós vamos falar sobre todos esses grupos aqui nas próximas aulas, com mais detalhes, com mais informação. Eu não vou antecipar nada por enquanto não, tá? Então quer dizer que os amniota, eles têm sido os tetrápodes dominantes desde o final da era paleozoica, tá bom? Lembrando que os tetrápodes também já foi muito mais diversificado no passado, sendo representado aí talvez em grande parte por grupos de espécies anamniota. Uma característica bem interessante dos primeiros tetrápodes, isso inclusive a gente pode verificar em outras linhagens mais derivadas de peixes sarcopterídeos, é a presença de coana. Coana é uma abertura interna da narina externa.
fazendo aqui uma comparação na filogenia de vertebrados, né, pegando desde os actinopterídeos, os selacantos, os dipnóicos, os osteolepiformes e tetrápoda, observe uma diferença gritante. A gente não viu com muitos detalhes, mas entre os peixes existem as narinas, né, internas e externas, depende muito do grupo, você pode ter 2 narinas em cada lado da cabeça, mas o fato é que a narina anterior ela vai dar em um saco nasal de fundo cego, né, ele não vai se comunicar com a boca, e tem depois um orifício, a narina posterior, ok? Isso se repete no grupo dos selacantos, uma narina anterior, né, que se comunica com a narina posterior e apresenta um fundo cego, um saco nasal. Já nos dipnóicos, a narina anterior ela é subterminal, né, um pouco diferente da condição dos tetrápodes, enfim, e a parte posterior vai se comunicar com a boca, tá bom? Só que essa condição da coana dos dipnóicos nem sempre é colocada como homólogo às coanas dos tetrápodes. Então, dependendo da classificação, por exemplo, a coanata não inclui dipnóicos, tudo bem? Já nos osteolepiformes, que são peixes sarcopterídeos mais derivados, as narinas estão posicionadas, né, mais na região anterior, não subterminal, mas essa região posterior se comunica aqui com o assoalho da boca. Tá? O saco nasal tem uma posição diferenciada, formando aqui uma coana. Tá? Então é uma coana. Tá bom? Isso se repete nos tetrápodes. A narina externa se comunicando aqui com o assoalho da boca, formando a coana. Então, basicamente, uma coana é essa abertura aqui interna, que se comunica com a boca, né, da narina externa. Ok? Então, coanata é um grupo que vai incluir os osteolepiformes e os tetrápoda. Nessa ilustração, talvez fique um pouco mais fácil de vocês compreenderem, a gente pode ver a diferença que existe entre os condrictes, os osteíctes, né, os dipnói mais tetrápoda e, por fim, nos próprios tetrápoda. Então, nos condrictes, né, nós temos aqui uma narina em cada lado da cabeça que não se comunica com a boca, beleza? A mesma coisa se repete nos osteíctes, a condição geral, incluindo aqui o latiméria. Lembre que a narina anterior ela vai dar nessa região chamada de saco nasal e vai sair pela narina posterior, tá? Não se comunica com a boca, tá bom? Nos dipnóicos e nos tetrápoda, a narina externa ela vai se comunicar com o assoalho aqui da boca, então ela vai se comunicar, vai ter uma saída aqui para a região da boca. Você tem um bulbo olfatório. E já nos tetrápoda, ainda existe o ducto lacrimal, que vai manter a umidade do epitélio olfativo, tá bom? Então, de novo, entre os dipnói e os tetrápoda, as narinas posteriores são internas e não externas, tá? E elas vão se abrir aqui, olha, para dentro da cavidade bucal e vão começar a ter função na respiração. Nos peixes, selacanto, nos osteíctes, enfim, nos condrictes, essas narinas têm função mais olfativa mesmo, não tem função na respiração. O que tem função na respiração são as brânquias, tá bom? Agora eu vou tentar ilustrar para vocês alguns dos principais representantes dos primeiros tetrápodes, começando aqui com os sarcopterídeos coanados não tetrápodes. Então, de novo, ó, então fiquem atentos que aqui agora eu vou começar a mostrar para vocês alguns peixes sarcopterídeos. Eles não são tetrápodes, mas são coanados, tá bom? Começando aqui com o Eustenopteron, tá? Que é do grupo dos osteolepiformes. Osteolepiformes é um termo já inválido, porque é um grupo paraflético, enfim, de várias linhagens distintas, tá? de peixes sarcopterídeos, mas eles são bem interessantes porque eles já começam a apresentar algumas características parecidas com os de tetrápodes. Mas vamos lá, eram peixes cilíndricos, com cabeças muito grandes e com escamas bastante espessas. Eram predadores de águas rasas também. Lembravam tetrápodes primitivos pela presença de vértebras pareadas, crescentes e dentes com dobramento do tipo labirintiforme do esmalte. Então existe uma linhagem de peixes, incluindo os tetrápodes basais, com um enameloide, né, com um esmalte dos dentes, com bastante invaginação, do tipo labirintodonte. Até que já houve um termo, né, os labirintodontiformes, mas que hoje também caiu em desuso. Tudo bem? Depois, nós temos aqui o Panderictis, né, da família Eupistostegalia, e é do mesmo grupo do Tiktaalik, que foi um achado muito importante, né? É um bicho que foi encontrado, se eu não estiver enganado, em 2004, 2005, mas acho que ele foi descrito mesmo, publicado em 2006, por Neil Shubin e colaboradores, muito recentemente. Mas o Panderictis, que já deu nome, inclusive, à família Panderictidae, que já caiu em desuso, agora é Eupistosteidae, enfim.
Também são sarcopterídeos coanados não tetrápodes. E a diferença gritante que vocês conseguem observar, se eu passar para o slide anterior, olha só, esse Ostelepiforme aqui, por exemplo, ele ainda apresentava nadadeira dorsal, anal e uma grande nadadeira caudal, não é isso? Já esse carinha aqui não, olha, ele perde completamente as suas nadadeiras dorsais, perde a nadadeira anal, mantém somente a peitoral, né, a nadadeira peitoral e a pélvica, e sofre uma redução da sua nadadeira caudal. Tá? Aqui basicamente o que nós temos de registro fóssil, né? Geralmente a gente não tem o esqueleto completo do bicho, a gente tem ou um crânio ou fragmentos ósseos, né, da cintura pélvica, escapular, enfim, mas é muito difícil encontrar um esqueleto completo de um fóssil para a gente poder traçar essa história evolutiva com bastante confiança. Mas o fato é que a gente consegue fazer algumas extrapolações bem interessantes que nos dão uma certa confiança, tá? Agora vamos falar do grupo dos Tiktaalik, que ainda não é um tetrápode, tá? Ainda da família do grupo dos Eupistostegalia. É um peixe sarcopterídeo coanado não tetrápode. E como eu falei, o Tiktaalik ele foi sim, uma descoberta muito importante na zoologia, porque ele traz para a gente outras informações que a gente não tinha. Até então, ele é considerado um elo perdido entre os peixes sarcopterídeos e os primeiros tetrápodes. Ele já apresentava um corpo bastante robusto. Observe que a sua nadadeira ela é bastante robusta, mas ainda que apresentava o quê? Leptotríqueas, né? Você tem os raios das nadadeiras do peito, né? E da cintura pélvica, mas que também apresentava uma grande nadadeira caudal. Então era um bicho aquático, embora ele conseguisse sustentar durante algum período, né, o seu peso em terra firme. Os olhos ficavam posicionados no topo da cabeça, o espiráculo aqui, importante também, né? Na respiração, enfim, tá? Mas vamos lá, seguindo aqui. Esse aqui é só para mostrar um exemplar, né, de um fóssil do Tiktaalik. Então, lembrando que ele não foi encontrado completo, né, o esqueleto não está completo, mas aqui dá para ver, por exemplo, a presença de um pescoço, né, uma independência. O crânio ele não está mais conectado à cintura escapular, como acontece nos peixes, né? Agora existe uma capacidade melhor de ter um pescoço funcional. O bicho ele consegue movimentar a cabeça, tem uma cintura escapular, tá bom? Mas ele não estava completo, pelo menos o primeiro fóssil que foi encontrado. Agora a gente vai falar sobre os sarcopterídeos coanados tetrápodes, né? Então são tetrápodes que representam uma linhagem bem derivada de peixes sarcopterídeos coanados. Começando com o Acantóstega. O Acantóstega ele traz para a gente mais informações, né? Porque quase que a gente tem o próprio esqueleto completo desse bicho, tá? Mas é um animal também que já apresenta uma estrutura do esqueleto axial e apendicular bastante robusto, o que sugere que ele já tinha uma melhor capacidade de se movimentar em terra firme, embora ele ainda apresentasse algumas características típicas de ambiente aquático. Era um animal essencialmente aquático, ele tinha um modo de vida muito mais aquático do que terrestre, tudo bem? Mas ele era um tetrápoda, tá? Esse bicho é um anfíbio no sentido mais amplo da palavra. Ele não tem nada a ver com os nossos anfíbios modernos, que só viriam alguns milhões de anos para frente, né? Os nossos anfíbios modernos, os lissanfíbia, eles surgiram há apenas 65 milhões de anos atrás. Esses caras aqui não, eles já são anfíbios, anamniota, tetrápodes basais, que já começavam a apresentar uma capacidade mais eficiente aí de conquistar, né, de ocupar o ambiente terrestre. Depois veio nós temos um outro representante bem interessante, bem celebrado, que é o Ichthyostega, que ele já é menos aquático do que o próprio Acantóstega, embora ele ainda seja dependente, né, do ambiente aquático. Ele apresentava algumas reentrâncias na região ventral, que sugere que ele apresentava brânquias internas, ao mesmo tempo ele também tinha pulmões, tá? Mas o legal é que dá para perceber que o seu esqueleto era mais robusto, o que sugere que ele realmente tinha melhores condições de se movimentar em terra firme, melhor do que o próprio Acantóstega. Também temos o Tulerpiton, que é um representante ainda mais derivado. Nós temos alguns fragmentos ósseos, né, desse exemplar. Acho que foi encontrado o lado esquerdo da cintura escapular e uma parte, né, do membro pélvico, ok? Mas dá para fazer algumas extrapolações e entender que esse animal ainda era mais derivado do que o próprio Ichthyostega. Voltando a falar aqui dos sarcopterídeos, né, vou reforçar, essa é uma árvore filogenética simples, que eu acho que vale a pena que vocês pelo menos lembrem visualmente desse
desse cenário geral aqui, tá? Não é para ficar decorando os terminais, né, em filogenia, mas é pelo menos importante lembrar, né, a posição filogenética desses grupos. Então lembrando aqui, olha, nós temos aqui os peixes sarcopterídeos, incluindo o tetrápoda, né, os actinídeos de Pinói. Essa galera aqui que está com símbolo em vermelho são todos grupos extintos de Poroloepiformes, que já foram chamados de ripidísteos, né? Temos o grupo dos Osteolepiformes, que é um grupo de peixes sarcopterídeos ainda mais derivado, que já começou a apresentar algumas características de tetrápoda, incluindo aqui os Rhizodontiformes, né? A gente pode chamar esse grupo aqui de Coanata, né? Ou Tetrapodomorpha, que já são peixes sarcopterídeos muito proximamente ligados, né? Que já têm muitas características típicas de tetrápodes, até chegar na família dos Eupistostégidae, que é a família mais relacionada aos tetrápoda, ok? A partir de agora a gente vai elencar algumas sinapomorfias que também podem ser características diagnósticas dos principais grupos que nós já vimos previamente. Começando aqui com os Osteolepiformes, que já apresentam coanas verdadeiras, que são bem diferentes, né, daquela condição das coanas dos peixes pulmonados, dos dipinói. Esse grupo aqui também já apresentava dentes labirintodontes, que são esses dentes que apresentavam invaginações no esmalte, né, formando aqui essa estrutura invaginada. Mas lembre-se também que os Osteolepiformes, diferentemente da condição dos Eupistostégidae, apresentavam uma costela direcionada dorsalmente em relação à coluna vertebral. E eram peixes sarcopterídeos que apresentavam nadadeiras dorsal, né, e nadadeira anal, e uma grande nadadeira caudal. Portanto, eram peixes sarcopterídeos muito ainda associados ao ambiente aquático, embora já tivessem algumas características muito próximas dos tetrápoda, como, por exemplo, as vértebras seriadas, né, crescentes. O outro agrupamento muito importante, chamado de Eupistostegalia, né, ela vai incluir o ancestral comum de Eupistostegidae e Panderictide, incluindo tetrápoda. Tá? Então, Eupistostegalia é um grupo de animais, de peixes sarcopterídeos mais derivados, incluindo aqui os tetrápoda. A gente vai ver quais foram as principais tendências na evolução desse grupo. Então, em Eupistostegalia já ocorre a perda das nadadeiras dorsal e anal, né? Então, esses animais não apresentam nadadeiras dorsais e nem a nadadeira anal. Apresentam agora um rosto mais alongado e um achatamento bastante óbvio, né, dorso-ventral do crânio, e as costelas agora são direcionadas ventralmente em relação à coluna vertebral. Tudo bem? O Tiktaalik, que é um dos principais representantes dentro do grupo dos Eupistostegidae, né, que é um grupo mais próximo dos tetrápoda, inclusive, ele está mais relacionado aos tetrápoda, tá bom? E as principais tendências na evolução desse grupo de Eupistostegalia é a redução e perda total da cobertura óssea daqui das brânquias. Isso vai ser muito mais óbvio nos tetrápodes basais, no encurtamento dos ossos pós-parietais. Então vocês podem ver aqui que os ossos pós-parietais eles são muito mais alongados, mas há uma tendência para o encurtamento desses ossos e, como eu falei, a perda completa aqui, olha, da cobertura óssea das brânquias. Tá? E essas nadadeiras vão dar lugar a membros robustos, mais adequados, mais apropriados para a locomoção em terra firme. Essa é uma figura bastante didática que mostra uma comparação dos crânios de Osteolepiformes gerais, genéricos, né, Eupistostegídeos e tetrápodes basais. Como um Osteolepiforme, aqui nós temos o Eusthenopterum, né, como um Eupistostegídeo, nós temos o Panderictis, é um gênero comum desse grupo, e um tetrápode basal acantócega. Então observem um achatamento progressivo da cabeça, tanto do ponto de vista aqui da dorsal ou lateral, certo? Então existe um encurtamento ou achatamento progressivo da cabeça, um alongamento do focinho na evolução desse grupo e encurtamento da região pós-orbital. Tá bom? Então são três tendências que vocês podem observar na evolução de tetrápoda. Um achatamento progressivo da cabeça, dorso-ventral, depois alongamento do focinho e depois encurtamento da região pós-orbital. Então essa região destacada aqui em rosa, ela vai sendo encurtada, né? E esses ossos aqui da região azul são completamente perdidos, tá? Da série opercular. Então ela vai ser perdida porque agora os animais vão ter um pescoço funcional e a cabeça consegue se movimentar independentemente da cintura escapular. Ok? Isso é um avanço muito importante na evolução do grupo.
Então, de novo, né, o Tiktaalik ele é um espécime bastante celebrado entre os zoólogos, né, porque realmente é um bicho, foi um achado muito importante para a evolução dos vertebrados, e ele representa esse elo, né, de transição entre o peixe sarcopterídeo aquático e o tetrápode terrestre. Então, ao longo de toda a evolução, né, lá desde 360 milhões de anos atrás, aproximadamente, a gente consegue observar várias tendências na evolução do grupo, incluindo aqui a substituição das suas nadadeiras, peitorais e pélvicas, a partir, né, em membros peitorais e pélvicos bastante robustos e redução drástica das lepidotríqueas, tá bom? Mas vamos lembrar que o Tiktaalik, propriamente dito, ele ainda não era um tetrápode, ele era apenas um peixe sarcopterídeo bastante derivado, mas bastante relacionado aos tetrápoda. Hoje em dia, o nosso conhecimento a respeito da evolução de tetrápoda é bastante mais, assim, é bastante aprofundado. Nós temos muito mais informação a respeito da evolução desses grupos e nós já encontramos vários outros representantes no registro fóssil que vai narrar essa história evolutiva. Aqui eu só quis colocar um artigo, né, que mostra a descoberta de um outro representante de um bicho próximo aqui da família dos Eupistostegidae, né, do grupo dos Eupistostegalia, que é o tiniral, e ele é muito mais antigo do que o próprio Tiktaalik, tá? Ele não é um tetrápode, ele é um peixe sarcopterídeo, mas que também já apresenta aí algumas características mais derivadas em relação aos peixes mais basais, né, do grupo dos sarcopterídeos. Então, nessa filogenia, por exemplo, aqui, ele pode ser que ele esteja próximo dos Eupistostegalia, né, mas ele está próximo aqui dos Panderictes, Tiktaalik, né, Opistostege, enfim, e tetrápode começa a partir desse nó, né, Acanthostega, Ictiostega e os demais grupos. Esse é o jeitão do Tiktaalik, ele tem um aspecto bastante robusto, né? Então vamos lembrar que ele é um peixe sarcopterídeo, tem a parte carnosa aqui na região mais basal e termina em lepidotríqueas, né? Então são nadadeiras lobadas, mas com raios nessa região mais distal, tá? Então os olhos voltados para cima da cabeça, no topo da cabeça, o espiráculo com função para respiração, né? Então ele tem um aspecto de um anfíbio, né? Semelhante, parece mais um sapão, né? Um sapo-boi, sei lá, enfim. E aí, como a indicação de leitura para vocês, quando vocês tiverem um tempo aí livre, não se esqueçam, né, quem tiver a oportunidade de ler, leiam esses dois livros aqui, Your Inner Fish, né, que é o seu peixe interno, e A História de Quando Éramos Peixes. Eu deixei para vocês lá um documentário sobre essa mesma temática, né, Quando Éramos Peixes, por exemplo, mas as duas leituras, os dois livros foram escritos pelo paleontólogo Neil Shubin, e ele é o cara que descreveu, junto com alguns outros colaboradores, o próprio Tiktaalik. Então ele tem uma importância muito grande na zoologia evolutiva, né? Então ele é um professor que trabalha com paleontologia, e ele fez algumas excursões lá na região do Ártico, né? No Canadá, por exemplo, e foi lá que ele encontrou o próprio Tiktaalik. Então nós temos várias outras evidências, vários outros registros fósseis em diversos pontos do planeta, enfim. Então, como eu falei, a nossa compreensão hoje sobre a evolução de tetrápode é bastante detalhada, né? A gente tem mais informações a respeito desses grupos aí. E aí vamos lembrar agora sobre essa transição, as principais tendências na evolução dos tetrápodes. Como eu falei, a gente viu aí algumas napomorfias dos grupos mais basais, né? Então, vamos lembrar que nessa evolução do grupo, da transição entre um peixe sarcopterídeo até chegar no tetrápode, né, mais derivado, enfim, houve uma transição de uma nadadeira a um apêndice locomotor do tipo tetrápoda. Então, lembre-se que inicialmente os peixes sarcopterídeos apresentavam aqui nadadeiras, né, sem formação de dígitos, né, nas suas extremidades, porque eram raios ósseos, né? Então eram típicos de peixes realmente, tá? Mas na evolução do grupo observem aqui, por exemplo, olha, o surgimento de ossos que vão se conectar com a cintura escapular, o húmero, né, rádio, uno, enfim, carpo, né, metacarpo, enfim, e os dígitos, tá? Lembrando que essa perda das lepidotríqueas ocorreu aqui nesse nó da árvore, tá bom? E depois, posterior origem dos dígitos com falanges. Então, inicialmente, as lepidotríqueas foram perdidas e depois que os dedos foram surgindo, tá? Então, de novo, olha, perda das lepidotríqueas inicialmente e depois a formação dos dígitos, né, dos artelhos e dos dedos.
Em todos os tetrápoda derivados, a gente observa claramente, é isso que vai dar nome ao grupo, a formação de membros anteriores e membros posteriores, que a gente pode chamar de quirídeo. Então, quirídeo seria todo esse conjunto, né, de ossos conectados à cintura escapular e à cintura pélvica, tá? E vão servir como alavanca para impulsionar o animal. Agora os tetrápodes conseguem locomover, fazer a locomoção trotada, né? Eles caminham trotando, pulando, enfim. Então, existem vários tipos de locomoção distintos dentro dos tetrápoda, né? Porque eles ocuparam vários nichos ecológicos diferentes. Mas os tetrápoda derivados, eles vão apresentar agora a formação de quirídeos, né? Que são esses membros completos que têm uma função muito importante na evolução do grupo, tá? E esse esqueleto apendicular, que são os braços e as nossas pernas, por exemplo, eles vão ter sempre o mesmo padrão. Naquele documentário que eu passei para vocês vão ver o seguinte, o Neil Shubin, ele fala a mesma coisa. Existe um padrão geral para todos os tetrápoda, né? Os ossos que vão conectar, que vão formar o esqueleto apendicular, que vão se conectar com o esqueleto axial, eles têm o mesmo padrão. Você tem aqui na cintura escapular um osso que faz conexão com essa cintura, né? Depois dois ossos, vários ossículos e os dedos das mãos, né? Então, tem húmero, rádio, una, enfim, tarso, metatarso, e carpo, metacarpo e os dedos. Então você tem lá um húmero conectado à cintura escapular, né? Rádio, una, carpo, metacarpo e as falanges, tá? Então isso se repete para todos os tetrápoda. Obviamente, na evolução dos grupos, você teve, né, a gente consegue observar algumas perdas secundárias. Existem representantes de tetrápodas que não têm membro nenhum, por exemplo, né, alguns representantes dos anfíbios, dos lissanfíbia, por exemplo, serpentes, né, além de outros grupos que têm algumas modificações drásticas na função, né, na forma desses membros. Mas o quirídeo é uma estrutura muito importante na evolução dos tetrápoda e é o que vai dar nome a esse grupo. E além do quirídeo, na evolução do grupo, a gente vai ter também a formação do autopódio, né? O autopódio seria as mãos, né, os pés, essa região aqui do metacarpo, do carpo, enfim, formando aqui também as falanges. Então esse autopódio são as mãos e os pés que estão conectados à cintura apendicular dos tetrápoda, né, que faz parte do quirídeo, né, dessa estrutura que vai servir como alavanca para impulsionar o animal, ok? Então vamos lembrar aqui um pouco dessa parte de anatomia, né? Tanto as mãos quanto os pés, os membros, né, o esqueleto apendicular, ele vai ser formado pelo húmero, né, no caso aqui da cintura escapular, você tem o húmero, una, rádio, carpo, metacarpo e as falanges, né? Então cada região aqui desse esqueleto apendicular vai ter um nome diferente, né? O estilopódio, o zigopódio, autopódio. O autopódio é o nome mais interessante aqui para vocês lembrarem, tá bom? E no caso dos membros posteriores, que vão formar os pés lá, nós temos o fêmur conectado à cintura pélvica, também um osso único. Depois o fêmur vai ser conectado à fíbula e à tíbia, né? São dois ossos, assim como os membros anteriores. Depois nós temos o tarso, metatarso e também os artelhos, né? Que são os dedos dos pés. Continuando sobre as nossas, né, as possíveis características de cada grupo, né, agora a gente vai elencar algumas sinapomorfias para os tetrápoda. Tá? Então são animais que apresentam membros com carpos, tarsos e dígitos, né, o famoso quirídeo, toda essa estrutura aqui completa, né, que vai formar os nossos membros anteriores e posteriores. Vamos lembrar então que dentre os tetrápodes basais nós temos aqui os principais representantes, como o Acanthostiga e o Ichthyostega, né, que são já tetrápodes realmente. Só que a gente já viu que a polidactilia era a mais comum entre esses representantes. Então vamos lembrar que o Acanthostiga tinha 8 dígitos e o Ichthyostega tinha 7 dígitos, né? Lembrando que o Ichthyostega ele era menos aquático do que o próprio Acanthostiga. A gente pode perceber isso em razão do seu esqueleto, né? Que tem um suporte ósseo mais eficiente aí para a locomoção em terra firme. Também em tetrápoda nós temos as vértebras com zigapófises. O que seriam essas zigapófises? Seriam extensões ósseas, né, dessa região aqui da coluna vertebral, tá bom? Então nós temos aqui a pós-zigapófise, né, pré-zigapófise. Então essas projeções da coluna vertebral vão ser importantes porque vão servir de ancoragem para músculos, né, importantes para a locomoção, tá? Mas também vai dar maior suporte e maior robustez ao esqueleto axial.
Vamos lembrar que esses animais agora vão ter um desafio muito grande pela frente, que é a própria gravidade. Então o peso do corpo vai ser uma restrição muito grande. E eles precisam desenvolver um esqueleto axial mais robusto, né, com maior capacidade de sustentar esse peso. Então são vértebras com zigapófises. Além disso, a placa ilíaca ela vai estar anexada à coluna vertebral. Lá nos peixes, né, nos grupos dos peixes sarcopterídeos ostalepiformes, observe que a nadadeira pélvica ela não está conectada na coluna vertebral. Né? Então, você tem que a placa ilíaca, né, que ela não se conecta nessa região. Já nos tetrápodes é diferente, né? Agora a gente tem um esqueleto mais forte, né? Essa alavanca é muito importante para a gente conseguir disparar alguns movimentos. Então existe agora uma placa ilíaca conectada à coluna vertebral. Isso é super importante para os tetrápodes. Outra sinapomorfia importante entre os tetrápodes, a perda do contato entre o dermatocrânio e a cintura escapular. Em outras palavras, existe um pescoço funcional. O crânio não está conectado mais a essa região da cintura escapular. Tá bom? Assim como acontece com os peixes, né? Vamos pensar que os tetrápodes agora, eles conseguem locomover, mexer a cabeça independentemente do tórax, né? Dessa região aqui da cintura escapular. Os peixes não, eles têm que fazer uma movimentação, né, geral do corpo. Então eles movimentam o corpo lateralmente, mas a cabeça não se movimenta sozinha, né? No caso aqui dos tetrápodes, não. Os tetrápodes eles conseguem movimentar a cabeça de maneira independente em relação ao resto do corpo. Como viviam os tetrápodes do Devoniano? Né? Assim, quais eram os prováveis hábitos de vida, nos modos de vida, um pouco do comportamento? A gente sabe que eles eram essencialmente aquáticos, né? E mesmo que eles tivessem algumas características típicas de animais terrestres, essas características evoluíram no próprio ambiente aquático. Isso é bem interessante, né? Como que você pode observar? Como que é possível que algumas características tenham evoluído? Aliás, algumas características que eram úteis no ambiente terrestre evoluíram antes dos animais conquistarem o ambiente terrestre, né? Porque teve alguma função anterior, não é verdade? Mas a gente sabe que eles eram aquáticos. Existem muitos registros em ambientes de água doce, né? Em rios meândricos que fazem muitas curvas, são rios muito sinuosos, em regiões pantanosas e também em florestas alagadas. A maior parte das espécies que são encontradas é de região tropical, né? Então ocupavam ambientes tropicais, apresentavam grandes raios da nadadeira caudal, o que sugere que eles eram aquáticos, inclusive, e tinham uma dieta essencialmente baseada em peixes, né? Eram piscívoros, mas também se alimentavam de alguns invertebrados, eventualmente moluscos, né? Crustáceos, enfim. Vamos falar agora de dois gêneros muito importantes, aliás de três, né? Mas eu vou dar ênfase a dois gêneros que eles são bastante celebrados nos livros de zoologia, também são utilizados como modelos de evolução de tetrápoda, que são os tetrápodes basais. Começando aqui com o Acantóstega, né, que são os fósseis mais antigos dos tetrápodes, eles datam de cerca de 375 milhões de anos, tá bom? Esse é o jeitão do Acantóstega, ou Acantostega, fiquem à vontade. Eles apresentavam ossos ceratobranquiais com reentrância ventral. Essa reentrância ventral acomodava arcos aórticos, como nos peixes derivados, o que sugere a presença de brânquias internas. Então, isso aqui, gente, ó, é muito importante, tá? A presença de brânquias internas sugere que o Acantóstega tinha um estilo de vida predominantemente aquático, embora ele conseguisse avançar um pouco mais em terra firme, tá? Então, a provável respiração aquática, assim como nos peixes. Além de outras evidências que sugerem que eles eram aquáticos, é a presença de elementos de linha lateral no crânio, né? No crânio aqui do bicho, olha. Tá? Então, os bichos aquáticos têm sistema de linha lateral. Uma vez que eles ocupam o ambiente terrestre, né? E definitivamente eles perdem a linha lateral. Tá? Então, os bichos estritamente terrestres, eles não têm mais o sistema de linha lateral, ok? Então, essa é uma outra evidência que sugere que eram mais aquáticos. O Acantóstega também apresentava um cleitro, que é um osso que é formado ali na região da cintura escapular, um cleitro com lâmina pós-branquial. Esse cleitro com lâmina pós-branquial, ele sustenta a porção caudal do opérculo nos peixes, só que ele também ocorria no Acantóstega. Só que nesse caso, provavelmente era um resquício ancestral. Tem alguns autores que sugerem que isso aí se chama opérculo mole, né? Não tinha a série opercular propriamente dita, porque o pescoço já era funcional, tá? Mas eles apresentavam esse cleitro com lâmina pós-branquial, o que também é uma evidência de que esse bicho tinha um modo de vida mais aquático.
Apresentavam membros peitorais semelhantes a nadadeiras, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque ainda tinha o modo de vida aquático. E outra coisa que sugere que ele era mais aquático do que terrestre, é que o seu cotovelo não dobrava. Então quer dizer que o bicho não conseguia ficar muito tempo fora d'água, porque ele não tinha uma estrutura óssea adequada para sustentar o seu próprio peso fora da água, né, no ambiente terrestre. Então ele tinha lá um membro dianteiro em forma de nadadeira, né, uma lâmina pós-branquial no cleito, indicando a presença de um opérculo não funcional, como nos peixes, né, mais basais, enfim. As zigapófises eram fracas, portanto não tinha tanta conexão óssea, né, para manter um peso muito grande. Imagina uma ponte, por exemplo, né, você tem as conexões que são muito importantes para aderir, né, músculos, né, outros ligamentos, enfim, para dar essa firmeza na estrutura do esqueleto axial do bicho. Então as zigapófises eram fracas, as costelas eram pequenas, o cotovelo não se dobrava, o membro traseiro simples, né, em forma de nadadeira, havia conexões fracas na região sacral e tinha também uma nadadeira caudal muito grande. Então a gente tem aqui várias evidências que sugerem que esse bicho era muito mais aquático do que terrestre. Ainda sobre o Acantóstiga, as costelas eram curtas, né, e eretas, os arcos neurais pouco ossificados e apresentavam mais de 5 dígitos nos membros, como a gente já viu isso previamente, né, eles tinham 8 dígitos nos dedos. Mas o interessante é que eles apresentavam muitas características típicas dos tetrápodes, né, atuais, enfim. E o que sugere que essas características de tetrápoda apareceram ainda na água, tá? Já o Ichthyostria, que é um gênero de tetrápode basal ainda um pouco mais derivado, a gente sabe que ele é mais derivado porque existem algumas evidências que vão sugerir que ele é menos aquático do que o próprio Acantóstiga. Então, um exemplo aqui, ó. Eles já perderam a lâmina pós-branquial no cleito, então não tem mais aquele opérculo mole, né, que a gente viu aqui agora. As costelas eram mais imbricadas e maiores, tinham os zigapófises mais fortes, o que dava maior capacidade de sustentar o peso do corpo em terra firme. Os membros peitorais eram bastante robustos, né? Os membros pelvinos eram usados como remo. Ele era menos aquático do que a Acantóstiga, porém ainda também apresentava vestígios de sistema de linha lateral nos ossos do crânio, tá? Então uma coisa bem legal. Então os primeiros tetrápodes basais eram essencialmente aquáticos e, portanto, eram considerados anfíbios no sentido mais amplo da palavra. O Tulerpeton também é um terceiro gênero muito interessante, né, da evolução de tetrápoda, é um grupo ainda mais derivado. Ele foi encontrado na região de Tula, na Rússia, e apresenta uma estrutura de membros mais fortalecida. É por isso que a gente fala que ele é mais derivado, né, ele é mais típico de ambiente terrestre mesmo, ele é menos aquático ainda do que o próprio Ichthyostria. E ele já apresentava 6 dedos nas mãos, né, e 6 dedos nos pés, que a gente chama de artérios. E desse bicho aqui, olha, foi encontrado, na verdade, alguns fragmentos, né? Aqui é o bicho inteiro, uma reconstituição. Os paleontólogos encontraram essa região aqui da cintura escapular, dos membros dianteiros, inclusive, e um pedaço, uma porção aqui do quirídeo posterior, do membro posterior. Tá? Não foi encontrado o esqueleto completo, não. Então, na evolução de tetrápoda, nós temos aí uma tendência à redução do número de dígitos. Em Acantóstiga nós temos 8, né? O bicho ele apresentava 8 dígitos, em Ichthyostria 7, em Tulerpeton 6, até chegarmos nos Neotetrápoda, que já apresentam um padrão de pentadactilia, tá? Lembrando que a origem do autopódio, das mãos e dos pés, ocorre aqui mais nessa região mais basal aqui, tá? Origem do autopódio, que são as mãos e os pés, tá? Então lembrando, isso que é importante. Padrão de redução, tendência, né, de redução do número de dígitos nos autopódios dos tetrápoda. E por fim, gente, a gente vai falar agora nas próximas aulas, nas próximas semanas, sobre os neotetrápoda, incluindo aí os anfíbios, né, os anamniota, e todos os amniota, como as serpentes, né, os répteis, enfim, as aves, crocodilianos, dinossauros, os mamíferos, além de outros grupos, né, que a gente vai dar mais ênfase a eles nas próximas aulas. E após essa lacuna que nós vimos, né, do gap de Homer, por exemplo, lacuna de Homer, após essa lacuna de 20 milhões de anos, no registro fóssil, houve uma explosão, né, de linhagens distintas, de famílias de tetrápoda. Aí, após essa lacuna, grande parte dessa radiação dos tetrápoda coincide, né, com a formação de um supercontinente, a Pangeia, por exemplo, onde ocorriam florestas úmidas de árvores muito grandes, né, e exuberantes,
que eram muito comuns naquela época. Então, naquela época, lá no finalzinho do Permiano, por exemplo, já havia uma estrutura de comunidade vegetal muito mais complexa, que sustentava cadeias alimentares, níveis tróficos muito maiores, o que permitiu uma grande radiação desses grupos de tetrápodes. Além disso, apresentava um folício abundante, o que fornecia novos microhábitats para artrópodes e tetrápodes inclusive, né? E por fim, os tetrápodes se tornaram majoritariamente tropicais, ok? Eu vou parar por aqui nessa aula. Para mim, como eu falei, é um dos assuntos mais interessantes na zoologia de vertebrados. E eu uso muito essas informações aqui nas minhas aulas de evolução também, porque eu adoro demais, né? Você tem vários modelos que você pode trabalhar para explicar evolução, seleção natural, enfim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa temática e até a próxima aula. Um abraço!